bom dia, bem-vindos para todos vocês. O nosso tema, então, é a calorimetria, né? Então, metria, medida de calor. Tem esse mapa conceitual eu vou mandar para vocês ele em um arquivo separado, que é uma imagem bem grande, né? Que vocês podem usar também, né? Depois para estudo pessoal. Bom, então lá na calorimetria nós aprendemos sobre o calor específico, que é o C minúsculo, que é a quantidade de calor que eu preciso doar para 1 grama, né, de uma substância, para variar 1 grau Celsius. Então, por exemplo, o calor específico da água é 1 caloria para cada grama de água que você tem e para cada grau Celsius que você quer variar na sua temperatura, né? Aí nós vimos a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, que ele é o calor específico vezes a massa do corpo. Então, a capacidade térmica é do corpo, tá? Então, está ponderado a massa, né? Então, já está contabilizado a massa, vamos dizer assim. Talvez ponderado, você não entenda muito bem o que significa. Então, está contabilizado a massa. Sobre uma coisa que eu ia falar, sobre o gabarito da atividade, eu pensei em mandar um vídeo também do gabarito, né, e fazendo como eu faço aqui. Não sei se é uma possibilidade, porque daí vocês têm que ir lá, tem que assistir, né, ou assistir em velocidade 2, de repente ter o arquivo ali seja mais fácil. Mas a gente pode fazer esse teste também. Tá? Então, a capacidade térmica é do corpo, então eu já multipliquei pela massa que o corpo tem. Tá? E daí eu vou extrair a equação fundamental da calorimetria pela definição de capacidade térmica, que a quantidade de calor é só calor para cada grau Celsius, não tem mais massa. Porque eu já embuti a massa nele, a massa está no Czão, então não tem massa aqui. Então é calor por temperatura, eu posso extrair a equação fundamental da calorimetria, que são essas duas, tá? É a mesma, tá, gente? Tá bom? A gente usa mais essa, que é o que macete, que eu chamei, né? Que macete, do que essa aqui, que é o KiCat, né? KiCat, sei lá, KitKat, alguma coisa assim. Você pode dar um nome para ela que você preferir. Bom, e aí a gente viu as trocas de calor. Então a gente discutiu que o calor ele não vai se perder. Então, né, o calor que um corpo perder vai ser igual ao calor que um outro corpo ganhar. E se tiver 2, 3, 4 corpos, assim vai ser também. Claro, a menos que o exercício fala, ó, parte do calor foi perdido por ambiente. Então daí você vai lá e desconta que foi perdido por ambiente, né? Nesse tipo de exercício pode aparecer a figura do calorímetro. Aliás, normalmente vai aparecer a figura do calorímetro, que ele pode ser ideal ou não. O que é ideal? Uma coisa que é perfeito, na prática não existe, mas se falar de calorímetro ideal, você não precisa levar em conta, porque você supõe que ele não ganha nem troca calor. Então ele nem dá calor para ninguém, nem pega calor de ninguém. Isso não existe, né? Mas se o exercício falou, então você esquece o calorímetro. Por exemplo, vamos supor que essa situação aqui, o calorímetro é ideal. Então você só pensa nos 3 corpos e acabou. Finge que o calorímetro não existe. Faz como você faz com o seu ex, né? Tá? Agora, se falar um calorímetro de capacidade térmica tal, então você vai ter que entender que você vai ter que colocar o calorímetro nessa equação aqui também. Ele também vai entrar nas trocas de calor ali. Vai entrar na fatia, na divisão ali. Tá bom? Gente, chega de falar e vamos resolver exercício que, né, enquanto a gente vai resolvendo, claro, a gente vai discutindo também. E imagino que a situação vai ficando mais clara para vocês. Bom, primeiro só a respeito de calorimetria. Olha só, moleza. Um corpo de massa 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de 10 para 30 graus Celsius. Desculpa aí, o grau devia estar subscrito, né? Determina o calor específico da substância. Moleza. Então, eu quero o Czinho da substância, eu tenho a massa, ó, 50 gramas. Tá travando aí para vocês? Ou só aqui para mim? Ele ganhou uma quantidade de calor de 300 calorias, tá certo? E a temperatura inicial dele era 10 e que a temperatura final foi para 30, tá? Então você pode fazer aqui um ΔT separado, né? Esse ΔT, claro,
é temperatura final menos inicial. Ele vai ser 30 menos 10 é 20. Professor, eu já tinha feito de cabeça isso aí. Tem problema? Não, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Então agora a gente vai fazer o quê? Vai usar a equação fundamental da calorimetria, o que macete, e vamos descobrir quem é o calor específico do corpo, que é o que ele pedia. Lembrando que o Qzão é as calorias que ele ganhou, 300, a massa é 50, o C é o que eu quero, e o ΔT é 20. 50 vezes 20 dá 1.000, tá? E aqui você tem várias formas de fazer, você pode já cortar os zeros e já chegar na resposta, ou a forma mais comum, isolar a incógnita, então eu vou mandar o 1.000 para o outro lado. Então presta atenção, o 1.000 estava multiplicando a incógnita, então o 300 fica dividido por 1.000, tá? Desconfie muito quando você achar um calor específico maior que 1, tá, gente? Desconfie muito. Tudo bem? Então tá aí, o exercício número 1, tranquilinho, né? Ó, deixei 4 slides em brancos para a gente fazer. Imagina, né? Nem precisou. Tá certo? Vamos para o 2. Vamos para o 2. Um corpo maciço feito de ferro tem capacidade térmica 40 calorias por grau Celsius. Qual é a quantidade, letra A, né? Qual a quantidade de calor ele precisa absorver para sua temperatura ir de 30 para 90? Ó, então tá aqui, temperatura inicial e final, tá aqui capacidade térmica. Ele quer o que na letra A? Ele quer a quantidade de calor, né? Meu Deus. Ele quer o Qzão, quantidade de calor. Ele não deu a massa, né? Nem o calor específico, mas ele deu o Czão, então eu não preciso nem da massa nem do calor específico. Czão que é 40 cal para cada grau Celsius. Ele deu a temperatura inicial, ele quer fazer o corpo ir de 30 para 90. Ou seja, deixa eu arrumar esse 3 aqui, de 30 para 90. Ou seja, ele quer gerar um ΔT de 60 graus, né? Tá bom? Deixa isso passado, eu calculei. Aqui eu não vou calcular, vou supor que eu já sei de cabeça isso aqui, né? Que é o caso da maioria de vocês que são espertos, né? Já sabem de cor que dá 60, tá? Então vamos calcular quem é o Qzão. Moleza, professor. Letra A. Eu vou usar agora o Kiketio, né? O Kikat, né? Eu quero o Qzão, então é o meu X, ou simplesmente o meu Qzão, para um corpo que tem capacidade térmica de 40, variar a temperatura em 60. Bom, gente, para cada grau que eu quero variar, eu tenho que dar 40. Se eu quero variar 60, eu multiplico esses dois e vou descobrir que eu tenho que doar 200.000 calorias. Lembrando, professor, mas no SI, energia mede em joules, né? Na calorimetria, em geral, a gente vai trabalhar com calorias, né? O importante é você saber o que você está fazendo. Ó. O que eu estou fazendo? Eu usei o Czão, que é caloria por grau Celsius, usei a temperatura em grau Celsius, então, claro, o meu Qzão deu em calorias, né? Pensa nas unidades aqui, ó. O 40 era cal dividido por grau Celsius, que multiplicou o 60, que era grau Celsius. Então, cortou grau Celsius com grau Celsius, sobrou caloria, claro. Letra B. Considerando o calor específico do ferro como 0,1 calorias, calcule a massa deste corpo. Bom, aí você tem duas possibilidades de fazer, né? Talvez a mais óbvia para você seria usar o que macete. Ó, posso vir aqui, porque agora eu sei quanto de calor ele ganhou, né? Ele ganhou 2.400, ele me deu o Czinho do ferro, a variação de temperatura foi 60, então posso vir aqui e isolar a massa. É uma possibilidade, mas não é a mais simples. Por quê? Porque nós aprendemos que capacidade térmica é massa vezes o Czinho. E eu sei quem é a capacidade térmica do corpo, é 40 cal por grau Celsius, e agora eu sei quem é o Czinho do ferro, que é 0,1 cal por grama grau Celsius. Então, posso descobrir quem é a massa usando esta equação. Se você usar o que macete, vai dar certo também? Claro, claro que vai. É uma equação que tem
ela tem um termo a mais, só isso, tá bom? Então, jogando aqui nessa equação, ó, o Czão é 40, o M é quem eu quero, o Czinho é 0,1. Vou isolar minha incógnita, né, como a gente sempre faz, então vou passar o 0,1 para o outro lado. O 0,1 estava multiplicando a incógnita, então 40 fica dividido por 0,1. Tá? 0,1 é um décimo, né, ou 1 sobre 10, então dividir por um décimo é o mesmo que multiplicar por 10, ou seja, a massa do corpo é 400 gramas. Tá? Preciso explicar por que deu grama? Ó. Eu usei o Czinho em cal por grama graus Celsius e o Czão em cal por graus Celsius. Quando eu dividi aqui, cancelou e sobrou grama, né? Tá certo? Então tá bom. Esse aí é o exercício de número 2. Esses aí estão muito fáceis, professor. Vamos fazer um mais difícil, né? A Lavínia não gostou desses aí, porque esses aí estão muito fáceis. Ela não gosta. Eu gosto quando é mais difícil. Bom, então vamos para o 3. O 3 também não é muito difícil, não, tá bom? É parecido com o 2. Ele diz o seguinte: certo corpo sofre uma variação em sua temperatura de 40 graus Celsius ao absorver 6.000 calorias de uma fonte térmica. Calcule a capacidade, letra A, capacidade térmica deste corpo. Letra B, se a massa do corpo em questão é 300 gramas, determine o calor específico. Bom, então nós temos aqui o ΔT, ó, então perceba que esse 40 já é o delta. Então eu tenho aqui o ΔT igual a 40 graus Celsius. E eu tenho o Qzão, que é igual a 6.000 calorias. Tá bom? Então, na letra A, o que eu quero? Eu quero a capacidade térmica. Tá? Que por definição, né, nós vimos lá nas equações, por definição, capacidade térmica é a quantidade de calor por variação de temperatura. Então, muito simples de fazer. E na letra B, eu vou querer, ele informa a massa e que é o calor específico deste corpo. Tá bom? Então vamos fazer a A, claro, né? Depois a gente faz a B, não tem problema nenhum. Então, como é que você resolveria? Bom, você tem o Qzão, como eu disse, que é 6.000 cals, né? E você tem a variação na temperatura, que foi 40 em graus Celsius. Tá? E você quer o Czão. Claro que você pode vir aqui no KiCat, né, ó, e isolar o Czão, né? Ou substituir os valores e depois isolar o Czão. Mas você precisa lembrar que essa equação surge da própria definição do que é calor específico, capacidade térmica, né? O Czão. Que é o quê? Capacidade térmica é quanto de calor você precisa trocar para variar a temperatura do corpo. Então, se você usar a equação de cima ou usar essa, vai dar a mesma coisa. Com a diferença que essa aqui de baixo, tá? Já tem a capacidade térmica isolado, que é o que você está interessado no caso desse exercício. Tá bom? Eu não estou aqui para ficar falando, ah, tem mais essa equação, né? Às vezes a gente fica pilhado com o número de equação que tem. Na verdade, por exemplo, essas duas são a mesma equação, né? Na verdade, a gente tem a definição, nós temos duas equações, que é a definição da capacidade térmica e do calor específico. As outras surgem tudo de variações dessas duas equações, tá? Então, se você usar de baixo, você pode obter, direto a capacidade térmica, que vai ser calor dividido por quantidade de variação da temperatura. Então, é 6.000 dividido por 40, que é o mesmo que 600 dividido por 4, que você deve imaginar que é 150. O quê? Calorias por graus Celsius, ó. 6.000 era calorias e o ΔT era graus Celsius, tá? Então, a capacidade térmica, C maiúsculo, do corpo, capacidade térmica é do corpo, 150, tá? Vamos para a letra B e vamos calcular o calor específico da substância que compõe o corpo. Tá? Agora não é mais do corpo, é da substância. B. Se a massa do corpo em questão é de 300 gramas, aliás, perdão, determine o seu calor específico, né? O calor específico da substância que compõe o corpo.
Então, de novo, eu ia dizer para vocês que na letra B você pode. Aliás, agora vamos só anotar o que, que a gente tem. A gente tem a variação da temperatura, aliás, a quantidade de calor que ele ganhou, a variação da temperatura, que foi 40. E agora a gente encontrou a capacidade térmica, que é 150 cal por grau Celsius. E a letra B informou para nós ainda a massa. Então, de novo, você tem dois caminhos para fazer. Ou usar a equação de. Ou usar essa equação, né? Capacidade térmica é massa vezes calor específico, que a gente usou na letra B do 2, ou usar o que macete, né? E isolar o calor específico. Que é o que eu vou escolher fazer nessa questão. Por que, que você vai escolher, professor? Porque é mais fácil? Não. Só porque na questão passada eu usei essa aqui, né? Então agora eu vou usar esta aqui. Então, calorias que ele recebeu, 6.000. A massa do corpo, 300 gramas. Calor específico que eu quero, variação na temperatura de 40. Beleza? Então vai ficar assim. 6.000. 4 vezes 3, 12. 1, 2, 3 zeros, 12.000. Czinho. E de novo, vou isolar o Czinho. Ah, professor, posso cortar os 3 zeros de cada lado? Já pode. Mas melhor é a gente seguir o nosso fluxo normal e isolar a nossa incógnita. Como que a gente faz isso? Então, o 12.000 está multiplicando a incógnita, então ele vai para o outro lado dividindo, né? Como eu destaquei na última aula, ainda tem gente que erra isso aqui, né? Vou dividir, então eu divido o maior pelo menor, não é? Não, cara, presta atenção. Presta atenção. O 12 estava multiplicado C, 12.000. Então, o 6.000 fica dividido pelo 12. Tá? Que é o mesmo que 6 dividido por 12. Que é o mesmo que metade, né, gente? Porque o 6 é metade de 12, dá 1 sobre 2, ou 0,5 caloria por grama por grau Celsius. Tá? E claro, né, se você tivesse invertido, dividido 12.000 por 6.000, você ia achar um calor específico de 2. Desconfie. Toda vez que você achar um calor específico maior que 1, desconfie. Tem chance de estar errado. Legal? Olha, agora já começa a falar de um calorímetro. Bom, eu comentei lá no começo da aula do calorímetro, né, que ele é ideal, não ideal, mas que se você não assistiu a aula, você deve estar se perguntando o que é o calorímetro. O calorímetro é um recipiente onde vai acontecer troca de calor entre corpos, né? Então, o calorímetro pode ser uma garrafa térmica, pode ser sei lá, um becker isolado termicamente, né? A ideia do calorímetro seria, né? O que seria o calorímetro ideal? Que ele não deixasse calor de fora sair, nem, aliás, calor de fora entrar, nem calor de dentro sair. Seria o calorímetro ideal. Além de não trocar calor com os corpos que estão dentro dele, né? Então, o calorímetro é um recipiente. Então, vamos lá, hein? Esse exercício agora, se ele está começando com calorímetro, do FIEB de São Paulo, né? Se ele está começando com calorímetro, claro que ele vai falar de trocas de calor, né? Tá, então vamos lá. Ele diz o seguinte: o copo interno de um calorímetro, não é o corpo, é copo, tá? Interno de um calorímetro é feito de alumínio e tem massa de 30 gramas. Em seu interior, onde há 150 gramas de água pura a 20 graus Celsius, são despejados 200 bolinhas de aço que se encontram inicialmente a temperatura de 60 graus. Vai anotando aí, sabendo que o calor específico do alumínio é 0,2, o da água é 1, e a temperatura de equilíbrio do conjunto igual a 25, o calor específico do aço e a quantidade de calor trocada pelas bolinhas de aço com o sistema tem valores respectivos de iguais a. Bom, não sei por onde começar. Amor, é o seguinte, bebê. Quando você lê um exercício grande desse aqui, você terminou de ler, sabe o que você vai fazer? Você vai ler de novo. Anotando as informações. Na verdade, eu dou essa dica para qualquer problema, né? É que às vezes, quando é muito simples, a gente nem faz isso. Mas o que a gente vai fazer
É exatamente isso. Então a gente vai ler de novo e anotar os detalhes de cada um dos problemas. Tá bom? Então perceba que aqui eu tenho 3 corpos trocando calor, porque o calorímetro não é ideal. É por isso que ele deu a massa do calorímetro, tá? E é feito de alumínio, e ele deu o calor específico do alumínio, ó. Tá bom? Então você vai ter que colocar o calorímetro na troca de calor. Então, a ideia por trás, eu vou ir para o próximo slide, depois eu volto aqui, a gente vai ter que ir voltando, né? Porque eu não queria deixar muito pequeno. A ideia por trás é que, se não há troca com o meio externo, né? Não há perda de calor, a somatória de calor trocado tem que dar zero. Por que, que a somatória tem que dar zero? Porque o calor que um perder tem que ser igual ao calor que os outros vão ganhar. Nessa situação, o que, que a gente tem, crianças? Nós temos bolinhas quentes que vão ser jogadas dentro de um calorímetro que está mais frio. Então, essas bolinhas vão liberar calor, tá? Para 2 corpos. Quais eles? A água que estava dentro do calorímetro e o calorímetro, porque ele não é ideal. Quando eu estou dizendo que a troca de calor é zero, ou seja, quer dizer que todo o calor que as bolinhas perderam, e aqui não importa, né, cara, para primeiro passo, vamos esquecer que são bolinhas. Pensa que é um corpo quente que foi jogado lá dentro, tá legal? Ué, se é 200 bolinhas. O exercício falou 200 bolinhas, é daí que é 200. Não importa, importa seria interessante eu descobrir a massa, né, dessas bolinhas, mas ele não fala nada sobre isso. Tá? Então, voltando, não se perca, né, nas questões das bolinhas. Pensa que o calor que elas cederam, foi todo distribuído entre quem? Foi todo distribuído entre o calorímetro e a água, que estavam mais frios. E estavam em equilíbrio térmico. Então, pensa que eles tinham inicialmente a mesma temperatura, tá? Então, eu vou ter 3 caras nessa história, nessa somatória aqui, ó. Eu vou ter o calor recebido pelo calorímetro, tá bom? Mais o calor que vai ser recebido pela água. Então, vamos por aqui H2O. E mais o calor perdido, que esse é perdido, pelas bolinhas. Ball. Tá bom? E se eu somar esses 3 aí, tem que dar zero. Tá legal? Se eu somar esses 3, tem que dar zero, tá? Porque não foi acrescido o calor de fora, nem se perdeu o calor de fora, porque eles estão dentro de um calorímetro. Essa aqui é a ideia inicial. Então, o que, que difere esse exercício dos que nós acabamos de fazer? Que você vai ter que ficar aplicando o que macete ou o que cat, né? Para os corpos envolvidos. Tudo numa mesma equação igualada a zero. Tá bom? Então, vamos lá. Calorímetro. Calorímetro. Ele tem uma massa de 30. Ele é feito de alumínio. Então, o calor específico dele está aqui. Ele estava inicialmente a 20 graus, ó, em seu interior, a água a 20 graus. Se a água estava no interior do calorímetro a 20 graus, então eles estão em equilíbrio, então o calorímetro também está a 20 graus. Tá bom? Então, 200 gramas de bolinhas de aço foram derrubados. O equilíbrio, a temperatura de equilíbrio térmico é 25. Então quer dizer que depois que eles se misturaram e trocaram calor, a temperatura do calorímetro chegou a 25, da água chegou a 25 e das bolinhas chegaram a 25. Então a temperatura final é a mesma para os 3. Entenderam? Então eu vou começar preenchendo aqui o meu esquema com o calorímetro. Então para o calorímetro eu vou usar o que macete, tudo bem? Então eu vou usar a massa do calorímetro que me deu e o calor específico. E o ΔT do calorímetro, tá bom? Qual é a massa dele? Ele era feito de 30 gramas de alumínio, cujo calor específico era 0,2. ΔT, temperatura final é a mesma para todo mundo, 25, menos a inicial, que é 20. Certo?
Meus amores, vocês perceberam que eu montei aqui, ó, o que macete para o calorímetro. Só que na mesma equação, eu vou fazer a mesma coisa para a água. Vou montar o que macete para a água. Tá bom? Qual é a massa de água? Já não lembro. Então vai lá, ó. Vamos lá para a água. 150 gramas de água, que se encontram a 20 graus também. Tá? Calor específico da água, 1. Temperatura final é a mesma para todo mundo. Então vamos lá. 150 gramas de água, calor específico da água é 1, temperatura final é 25, e a temperatura inicial dela é a mesma do calorímetro. Tudo bem? É o mesmo do calorímetro, a inicial, porque eles estavam em equilíbrio. E agora, das bolinhas. Ah, bolinhas, não sei o quê. Não importa que eram as bolinhas. Eu tenho a massa das bolinhas e eu tenho o calor específico das bolinhas e eu tenho o ΔT das bolinhas. Então, se é bolinha ou se é um corpo de 200 gramas, não faz a menor diferença para mim. Então, olha só, ó, são despejados 200 gramas de bolinhas, ou seja, não importa, de um corpo de aço. Inicialmente, temperatura 60. E o calor específico do aço, onde está? Ah, o calor específico do aço é o que a gente quer. Tá? E a temperatura final é o mesmo. Então, 200 gramas do calor específico que eu estou interessado, aço, vezes variação de temperatura. A final é a mesma, 25, e a inicial, 60. Tudo isso igual a zero. Tá? Então, vocês vão perceber ó, que esse ΔT aqui vai dar negativo. Por isso, esse quantidade de calor é um calor perdido. Né? A gente já sabia isso teoricamente, né? Porque ele estava mais quente. Mas matematicamente a gente dá para ver também, porque isso aqui vai dar negativo. Tá bom? E esses dois vão ser calor recebido. Ai, professor, eles vão dividir igualmente? Não, tá? Eles só dividiriam igualmente o calor perdido pelas bolinhas de aço se eles tivessem a mesma capacidade térmica. Capacidade térmica é calor específico vezes massa. Então, a capacidade térmica da água é 150 e do calorímetro aqui dá 6. Então, eles não vão dividir igualmente esse calor, tá? Beleza, gente? Bom. Então vamos agora resolver. Eu tenho uma incógnita que é o calor específico ali, tá? Toma cuidado quando você for fazer isso, porque aqui eu vou ter que fazer a multiplicação distributiva, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. Fazer 30 vezes 0,2, que dá 6. E agora, aqui não precisa fazer multiplicação distributiva, perdão. Eu posso fazer 20 menos 25 menos 20, que dá 5, né? E 5 vezes 6 dá 30. Ó, eu estou resolvendo o do calorímetro, 30. A quantidade de calor que ele ganhou. Vamos fazer agora o da água. 150 vezes 1, 150. Que multiplica 20 menos 25 menos 20. Então fica mais 150 vezes 5. Que dá... Ai, meu Deus do céu. 75. Deixa eu ver. 30, 60, 75. Isso mesmo. Tá bom? E agora, vamos resolver das bolinhas de aço. Aqui sim eu vou ter que aplicar aquela propriedade distributiva que eu falei. Ó. Então, também não precisa, porque aqui eu sei os valores, eu estou viajando. Ó. Então, eu posso resolver primeiro essa equação ali, ó, 25 menos 60. Então, fica 200 vezes o C do aço, que multiplica 25 menos 60 menos 35. Tudo isso igual a zero, hein? Tudo isso igual a zero. Beleza? Então, agora, claro, eu posso multiplicar 200 vezes menos 35. Mais com menos dá menos. 2 vezes 35, 70, mas não é 2, é 200. Então, põe mais 2 zeros ali. Que multiplica o Czinho do aço, que eu não sei quem é. Então, não tem o que eu fazer. Eu vou deixar ele assim, igual a zero, e aqui igual a zero. Então, eu cheguei na seguinte equação, ó. 30 mais 750 menos 7.000
Ih, perdão, era para ser amarelinho aqui. Só para eu terminar. Menos 7.000 Czinho do aço. E agora eu tenho uma equação fácil de se resolver aí, que é só isolar o Czinho do aço. Como? Eu vou passar esses dois caras primeiros para o outro lado do sinal, depois eu vou passar o 7.000 negativo dividindo. Tá bom? Então, ó, eu vou recopiar a equação que nós encontramos ali, e a partir de agora eu vou fazer tudo em vermelho, que já não faz mais muito sentido, né? Ficar separando por cor. Então, era 30 mais 750 menos 7.000, que multiplica o C do aço, igual a zero. Isso aqui eu posso somar antes, ou passar para lá e somar depois. Isso aqui dá 780, né? Menos 7.000. Opa! Que foi, filha? Ah, pronto, meu amor. Você achou o chinelo? Que bom. E aí, aquela coisa que a gente faz o tempo todo e vai continuar fazendo o tempo todo até o fim, né? Isolar incógnito. Então, vou mandar os 780 para o lado de lá. Ele vai somar com o zero. Aliás, vai subtrair com o zero que está lá. Vai ficar assim, ó. 0 menos 780. Tá? E claro que vai dar menos 780. Opa, boi. Aí. Então, ficamos 7.000, Czinho do aço, igual a menos 780, tá? E claro, vou isolar a minha incógnita. Então, eu vou passar o quê? O 7.000 para o outro lado do sinal de igual. E como que ele vai? Ele vai dividindo. Presta atenção, hein? Criancinhas, presta atenção. O C do aço é menos 780 dividido por menos 7.000. E não o contrário, tudo bem? Tá? Professor, poderia ter cancelado antes ali o sinal de menos? Porque estava menos dos dois lados? Poderia sim. Tá? Ou então, aqui. Ou então aqui, ó, menos dividido por menos dá mais, tá? Quanto que dá essa divisão? Fazendo a conta de cabeça, que dá 0, 11, 1, 4, alguma coisa. A gente pode aproximar com duas casas decimais para 0,11 calorias por grama graus Celsius. Esse é o calor específico do aço. Tá bom? Se você não tivesse feito o jogo de sinal corretamente, você poderia encontrar um calor específico negativo. Se isso acontecer na sua vida algum dia, espero que não, tem alguma coisa errada. Pode ser que você chegou no valor certo. Aí não seria um problema, porque você vai lá na alternativa, né? A gente vai voltar lá e vai ver que não tem calor específico negativo. Mas toma cuidado, tá? Respeita os sinais de menos, tá? Calor específico não pode ser negativo. Não existe calor específico negativo. Tá bom? Bom, então nós respondemos a primeira pergunta. Qual é o calor específico do aço? É 0,11. Então, não é nem essa e nem essa, as três respostas aí. Então, só pode ser a letra A ou a letra B. Qual que era a outra pergunta mesmo? Qual o calor específico das bolinhas? O calor específico do aço e a quantidade de calor trocado pelas bolinhas de aço com o sistema tem valores de. Tá? Então, quanto de calor eles trocaram com o sistema? 780. Por quê, professor? Ó, porque quando eu somei o que o calorímetro ganhou mais o que a água ganhou, deu quanto? 780. Puxa, cara, é isso? Da onde veio esses benditos 780? Da quantidade de calor perdida pelas bolinhas. Horas. Ninguém criou calor ali. Não veio calor do meio externo. Tá certo? Então, meu pequeno jovem brasileiro, se tu for fazer o que macete das bolinhas, massa das bolinhas, o calor específico do aço,
vezes o ΔT, joga aí, cara, ó, 200 vezes 0,11 vezes, quem é o ΔT? A temperatura final foi 25, sendo que a inicial era 60. Calcula essa birosca. Vai dar menos 780. Aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque a gente está usando o calor específico aproximado. Mas, professor, não tinha dado 7.000. Não, calma. Era 7.000 vezes o calor específico. Então, esse aqui não era o quesão ainda. Esse aqui é o quesão. É o quesão do calorímetro, ó. Volta, ó. Eu achei o quesão do calorímetro, porque eu tinha todas as informações. Massa, calor específico e ΔT. Eu achei o quesão da água, porque eu tinha massa, calor específico e ΔT da água. E se eu somar os dois, é o quê? É o que as bolinhas perderam. Cara, isso é Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é conservação de energia. Ok? Ok. Então a resposta continuou entre a água, a A e a B, né? Porque os dois deram 780. Tudo bem? Só tem que decidir se é um calor que elas cederam ou que elas receberam. Então, se eu estou falando do calor das bolinhas, é um calor cedido. Elas cederam 7.800 calorias. 780 carolinas. Certo? Roberto. Tranquilo, Murilo. Beleza, Tereza? Tem que falar isso pelo menos uma vez, senão eu passo mal depois, tá bom? Exercise number 5. Uma barra de cobre de massa igual a 200 gramas a uma temperatura, a uma temperatura de 230 graus é mergulhada dentro de um recipiente contendo 200 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius. Sabendo que a temperatura de equilíbrio é de 25, determina a capacidade térmica do recipiente. Ah, peguei vocês. Ele não falou nada do recipiente, né? Então você já estava achando que ele era ideal. Não, ele não é ideal. Tá? Ele não é ideal. Tá bom? Então ele tem uma capacidade térmica. O ideal teria capacidade térmica zero, quer dizer que ele não troca calor com ninguém, nem ganha nem perde. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer parecido com o que a gente fez no anterior. Só que no anterior a gente encontrou o calor específico das bolinhas de aço. Aqui a gente vai encontrar a capacidade térmica do calorímetro, né? Que é o recipiente onde está o corpo. Tá? Então a gente vai ter que fazer o mesmo esqueminha, o mesmo. Tá bom? Então, ó. Claro, eu vou fazer também um pouco mais rápido agora, né, bebês? Até porque ele é bem parecido com o outro. Então, troca de calor é zero. Então, o Q do calorímetro mais o Q do H2O mais o Q do ferro tem que dar zero. Tá bom? Isso aí tem que ser igual a zero e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer? Vamos montar um para cada... deixa eu só colocar aqui, né, da barra de ferro. Vou colocar FE, tá bom? Que é o símbolo do ferro. Então, a gente vai um a um, volta lá na questão, anota, vem para cá, volta na questão, anota, vem para cá, volta lá na questão, anota, vem para cá. A capacidade... Perdão. O calorímetro fala de capacidade térmica, então eu não vou montar o que macete. Então, o calorímetro, ele fala de capacidade térmica, então eu vou montar para ele o Quiquete, né? A água não, a água vai o Quimacete e o do ferro também. Quimacete, tá bom? Temos a temperatura de equilíbrio é a mesma para todo mundo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o do ferro, do calorímetro. O calorímetro, o que eu quero determinar é a capacidade térmica dele, então ela é a minha grande incógnita. Então vou voltar aqui e vou substituir o Czão por Czão mesmo. Bom, temperatura final do calorímetro é a temperatura de equilíbrio, é a mesma para todo mundo, é 25. Ó, como é que você sabe? Tá aqui, ó. Tem que ler, né? A gente hoje em dia tem uma preguiça de ler, né? Todo mundo. Não é só vocês, não. Eu também. Qual é a temperatura inicial do calorímetro? A temperatura inicial do calorímetro é a temperatura inicial
da água, porque a água estava dentro do calorímetro, então eles estavam em equilíbrio térmico. Então, 20. Pronto. Montei para o calorímetro. Agora, vamos fazer o que macete da água. Eu vou mudar de cor aqui, só porque senão fica muito risco. Então, olha só. O que eu tinha dentro do calorímetro? Dentro de um recipiente contém 200 gramas de água, que estavam a 20 graus Celsius, e foi para 25. Calor específico da água, todo mundo já decorou, é 1. Tá bom? Vamos lá montar da água. Vou montar em vermelho mesmo, tá? Então, 200 gramas vezes 1 vezes temperatura final menos inicial. 25 menos 20. Perfeito, prefeito? Beleza pura. Beleza, Tereza? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, agora vamos fazer da barra de ferro. Nossa, não é ferro, professor, é cobre. Ai, para tudo. Ai, que vergonha. Ai, que luxo. Ai, que batista. Tinha 200 gramas, estava inicialmente a 230 graus Celsius e a temperatura de equilíbrio é a mesma. E o calor específico do CROB é 003. Tá? Então, deixa eu só vir aqui e fazer essa pequena correção, que não é ferro, professor, é cobre. Então, Cu, que é o símbolo do cobre. Bom, então, agora eu já me esqueci, tá vendo? É 200 gramas também do cobre, né? Então, ele tinha 200 gramas, calor específico 0,03, temperatura final é a mesma para todo mundo, menos a inicial, que era 230. Ficou feio aqui de entender esse 230. Então, menos 230, ok? Ok. Então, o que a gente vai fazer? A minha dica aqui é, como eu tenho a temperatura de equilíbrio, eu ir resolvendo na vertical. Então, resolve o do calorímetro, resolve o da água, resolve o da barra de ferro. Então, vamos resolver esse aqui, ó. Esse aqui só dá para resolver isso, né? 25 menos 20, 5. Pronto, está resolvido. Vamos resolver o da água. 200 vezes 1, 200. 20 menos 25, 5. Vamos multiplicar. 200 vezes 5, 1.000. 1.000. Então, esse aqui eu copio. Já está resolvido. Mas vamos resolver agora da barra de cobre. Eu não falei ferro, eu falei cobre. 200 vezes 0,03, muito fácil. Corta, tchaca, 6. Que multiplica 25 menos 230. Ó, meu pai, minha Nossa Senhora das continhas. Moleza, gente, dá menos 205. Tudo isso igual a zero. Multiplying agora, hein, ó. Mais com menos vai dar menos. Vou abrir um parênteses. Como multiplica, professor? Meu Deus do céu, eu não consigo. Calma, mano. Vai na maciota, ó. 6 vezes 200, 1.200. 6 vezes 5, 30. Então, 1.230. Tá bom? Tá bom. Então, isso aqui mais com menos vai dar menos. Então, ficou assim. Capacidade térmica do calorímetro, vezes 5, é igual, aliás, mais 1.000, menos 1.230. Tudo isso vai dar 0. Beleza, gente. Posso juntar esses dois aqui e vai ficar como? Capacidade térmica do calorímetro, vezes 5. Vou copiar a equação, né? Troquei de slide, é bom repetir, tá? Igual a 0. Juntando esses dois aqui, ó, eu devo 1.230 e eu só tenho 1.000, né? Quem dera eu tivesse 1.000, né? Dever 1.230 é fácil. Ter 1.000 que é difícil, né, gente? Então lá, juntou, ficou devendo 230. E agora? Sobe no pé de amora. Vamos isolar a incógnita, né, gente? Quem é incógnita? O Cezão. Então, vou mandar esse menos 200 para o outro lado. Ele vai somar-se com o zero que está lá. E 230 mais zero, eu tenho a impressão que vai dar 230. E agora, para terminar de isolar a minha incógnita, eu vou mandar o 5 que está do lado de cá. Ele vai para o lado de lá e vai inverter sua operação. Ele estava multiplicando a incógnita. Então, o 230 vai ficar dividido por 5.
E vai dar quanto isso aí? 46. Como é que eu sei? Porque 200 por 5 dá 40, 30 por 5 dá 6. Então dá 46 calorias por grau Celsius. Beleza? Aê! Legal. A alternativa correta é a letra A. A de amor. B de baixinho. C de coração. D de docinho. Muito bem? Muito bem, 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 bem. Ah, não foi difícil esse 5, né? Tá vendo como não é difícil? A gente demorou bastante no 4, mas não é. O 4 é igual ao 5, também não é difícil, não. Beleza, beleza? Beleza, beleza. Então vamos lá. Vamos fazer mais um da FEI de São Paulo. Então ele fala assim: um calorímetro contém 200 ml de água e o conjunto está a temperatura de 20 graus. Ao ser juntado com o calorímetro ao ser juntado ao calorímetro uma liga de 125 gramas a 130 graus, verificamos que após o equilíbrio térmico, a temperatura final é de 30. Qual a capacidade térmica do calorímetro? Tá? Então, daí tem os dados do calor específico da liga, o calor específico da água. Tá bom? Bom, gente, então agora a gente já está meio craque nisso aí, né? Então, eu nem vou escrever o delta, aliás, a somatória igual a zero, eu só vou fazer, ó, o calor do calorímetro, mais o calor da água, mais o calor da liga, vou escrever assim, né, que eu não sei do que é essa liga, tem que dar zero. O calor que esses três caras trocarem aí tem que dar zero. Eu quero a capacidade térmica do calorímetro, então vou usar o Qicat para ele, o para água eu vou usar o Qimacete, e para a liga eu também vou usar o Qimacete, porque eu tenho as informações. Tudo bem? Ó, é... Ih, eu fiz no lugar errado. Eu vou continuar no lugar errado, depois eu mudo, tá? Bom, calorímetro. A gente quer a capacidade térmica. Ele estava inicialmente a 20 graus, igual a água, né? E a temperatura final foi para 30, tá bom? Então, vai ficar assim, Czão, que é o que eu quero, temperatura final é 30, menos a inicial, que é 20. Fechou? Agora, a água. Era 200 gramas de água, né? Tá aí, ó. 200 ml de água, calor específico da água é 1, temperatura também foi de 20 para 30. Então, fazendo aqui macete da água, ó, 200 ml, a gente vai considerar como 200 gramas, porque o exercício não falou nada sobre a densidade da água. A densidade da água é próxima de 1, quer dizer o quê? Que 1 ml, 1 grama. Se o exercício discutir com você isso, falar para você usar outro valor, beleza. Se ele não falar nada, põe lá. 1 ml, 1 grama, 200 ml, 200 gramas, 1 litro, 1 quilo, e etc. Tá? Temperatura final é 30 e a inicial. Nossa, ficou zoado isso aqui. Hein? A inicial é 20. Beleza? E agora da liga. Era 125 gramas, inicialmente a 130 graus. Ó, tá? 125 gramas, inicialmente a 120 graus, e o calor específico é 0,2. Então vai ficar assim, como diria o Tunique Tinuco. Assim, 125 vezes 0,2 vezes temperatura final, que é 30, menos 130, é isso? Isso, 130. Beleza? Então agora eu tenho como incógnita só o Czão, então vou resolvendo aqui ó, na vertical. Então fica, Czão é 20 menos 30, 10, mais 200 vezes 1, claro que dá 200 vezes 30 menos 20, 10, mais 125 vezes 0,5, 0,2, multiplicar por 0,2 é dividir por 5, então isso aqui dá 25 vezes menos 100. 25 vezes, perdão, vezes menos 30 menos 130 menos 100. Tudo isso tem que dar zero, tá? Então fica 6 que multiplica 10, mais, aqui dá 2.000, e aqui dá, mais com menos, menos, 25 vezes 1, 25, com mais dois zeros, 2.500, igual a zero.
Tá? Posso juntar esses dois aqui, eu posso mandar para o lado de lá e depois juntar. Fica C vezes 10, eu devo 2.500, tenho 2.000, vou ficar devendo 500, igual a zero. E aí chegou o que a gente sempre chega, né? Isolar a incógnita. Tá? Então, vou mandar o 500 para o outro lado, tá bom? Então, a gente chegou nessa equação aqui, ó. C menos 500 igual a zero. Tá bom? Vou mandar o 500 para o outro lado, ele vai somando zero. Então, fica 0 mais 500. Tenho uma leve impressão que dá 500. E aí o 10 vai para o outro lado para terminar de isolar a incógnita. Tá certo? O 10 estava multiplicando a incógnita, então 500 fica dividido por 10, 50 calorias por grau Celsius. Quase que eu coloquei 1 grama ali, mas não, é a capacidade térmica do calorímetro, 50. Beleza, meu povo, minha pova, meninos e meninas, estudantes e estudantas, sem querer ofender ninguém. Vamos lá. A energia contida nos alimentos. Aqui tinha um ponto, né? Não sei por que tem essa frase, mas enfim. É sobre a energia contida nos alimentos, é sobre essa questão. Para determinar o valor energético de um alimento, podemos queimar certa quantidade desse produto e, com o calor liberado, aquecer determinada massa de água. Em seguida, medindo a variação da temperatura que a água sofreu, depois de que todo o produto foi queimado. E determinar a quantidade de energia liberada na queima, então. Ó, é óbvio, né? Porque se eu medir eu sabia quanta água tem, então eu sabia qual é a massa, eu sei qual é o calor específico. E se eu controlar a temperatura, eu vou saber determinar quanto de calor essa água ganhou. Marroi! É ou não é? Será que estou certo ou não estou? Então, isso é uma forma, né? Então, vamos lá. O exercício vai propor esse tipo de experimento. Ele vai dizer assim, ó, no rótulo de um pacote de castanha de caju está impressa a tabela a seguir com as informações. Eu não acredito que ele vai queimar castanha de caju. Ele sabe quanto custa castanha de caju? Não sabe, né? R$ 100 o quilo, seu maluco. Onde já se viu um negócio desse? Tá aí, o valor energético. Tá? 90 quilocalorias. Você já viu isso aqui? Já, né? Quando você vai comer alguma coisa, você fica vendo lá quantas calorias tem medida quilo. E o que é o K, gente? Lembra lá de março de 2019? O K é um prefixo, um múltiplo, que significa multiplicar por 1.000, né? Então, quando você lê 90 quilocalorias, lê-se 90.000 calorias, ok? Então tá aí, tem o valor dos carboidratos, que não é bom evitar. Proteínas, proteína é legal, pode comer. Gorduras saturadas não é bom. Ah, gordura trans zero, aí é legal em castanha. Agora presta atenção, presta atenção. Isso aqui é em 15 gramas, tá? Porção de 15. Então, tem 90.000 calorias em 15 gramas de castanha de caju. Se liga, isso é importante. Continuando o exercício. Considere que 150 gramas de castanha, aí já se vai uns R$ 30 isso aí, tenham sido queimados e que determinada massa M de água submetido à chama dessa combustão tenha sido aquecida de 15 para 87 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água líquida é 1 e que apenas 60% da energia liberada na combustão tenha efetivamente sido utilizado para aquecer a água, é correto afirmar que a massa de água em gramas é igual a. Aí, cara, você só porque colocou isso aqui, ó, muita gente já desiste no meio do caminho. Isso aqui parece Enem. Por isso que eu quis trazer, inclusive, esse exercício. Né? Porque até aqui é um exercício de calorimetria comum. Você vai calcular lá a calorimetria e jogou. Mas aí ele coloca aqui, não, pera, né? A vida real não é assim, como de fato não é mesmo, né? Se você queimar, pôr lá no fogo, faz um fogãozinho, queima 150 gramas de castanha, você nunca vai conseguir que toda a energia liberada seja passada diretamente para a água, né? Até porque a água está num recipiente, então aquece o recipiente, então tem tudo isso, né? Então, essas questões que tentam aproximar você da vida real, da prática, né?
Bom, então o que você vai fazer, meu bem? Calma, porque não é tão complicado. Você vai fazer o que o Enem adora que você faça, que é regra de três, né? Eu tô falando do Enem, mas esse exercício nem é do Enem, mas poderia ser, tem a cara. Fazer o quê? Regra de três. Primeira regra de três. Você tem em 15 gramas de castanha 90.000 calorias. Quantas castanhas ele queimou? Ele queimou 150. Professor, moleza, ele multiplicou por 10. Verdade, moleza, faz a regra de três. Você vai descobrir que tinha uma quantidade total de 900.000 calorias ali armazenada naquela castanha. Naquelas 150 gramas, tinha a possibilidade de liberar 900.000 calorias. Quando você queimou, ela liberou 900.000. Só que só 60% disso foi para a água. Então, o que você vai fazer agora? Fazer outra regra de três para descobrir quanto foi para a água, para descobrir o quesão da água, a quantidade de calor que a água absorveu. Certo? Você entendeu ou não entendeu? Espero que sim. Então, aqui é o total, né? O total das 150 gramas. Então, agora a gente vai fazer uma outra regra de três. Fazer, bom, se 900.000 é 100%, quanto dá 60%? Faz a multiplicação cruzada aí, você vai descobrir que é, x é igual. Você vai descobrir que x é igual 900.000. Aqui é uma dica que eu dou para vocês, ó, 900.000 vezes 0,6. Se você quer achar quanto é 60% de alguma coisa, você multiplica por 0,6. Quer achar quanto é 40%? Multiplica por 0,4. Quer achar quanto é 5%? Multiplica por 0,05. Se você fizer a regra de 3, é exatamente nisso aqui que você vai cair. Tá? E multiplicar por 0,6, eu posso cortar um zero aqui, cortar um zero aqui, e eu faço 90.000 vezes 6. 90.000 vezes 6 é 9 vezes 4, 36. 300. Não. Pô, professor, não é 9 vezes 4, é 9 vezes 6. 9 vezes 6, 54. 540.000 calorias. Isso é o que a água absorveu. Esse é o nosso quezão. Você tá vendo? Tá vendo o lance? Tudo que você fez aqui não é nada físico. Tá? Não tem nada de física aqui. É matemática. Você está calculando porcentagem, né? Isso aqui parece, até aqui, parece um problema. Não estou falando isso para desmerecer ninguém, não é para, vocês são burros, não é nada disso. Mas até aqui é um problema de quinto ano. Olha, tinha 15 gramas de castanha, tem 90.000. Eu queimei 150 gramas. Quanto que eu queimei? Agora eu peguei só 60% disso. Tá certo, gente? Então, não tem nada a ver com física isso aqui. Agora sim, a gente vai aplicar a calorimetria para descobrir qual é a massa da água. A gente sabe que ela ganhou 540.000 calorias, né? A massa da água é o que a gente quer. O calor específico da água a gente sabe bem é 1. E ela passou de 15 para 87 graus. Vamos para o que macete. Que macete, a gente tem então a massa, que é o que eu quero. O calor específico é 1. Temperatura inicial é 15 e a final 87 em graus Celsius. Beleza? Então vou montar o meu macete aqui para essa água no próximo slide, tá? Que macete. Então, o Qzão é 540.000. A massa é quem eu quero. O C é 1, não vai fazer diferença nenhuma. O ΔT, temperatura final é 87, menos a inicial, que é 15. Esse 1 eu posso cortar, porque 1 multiplicando não faz a menor diferença. Tá? Então fica o M, que é o que eu quero. 87 menos 15. 87 menos 15 dá 70. Não, é 70 ou 60? Não, dá 72, certo? Tô certo? Confere aí, hein? Confere. Tô certo ou não tô? Certo. Obrigado! E agora, então, eu vou isolar a minha incógnita. E para isso, então, eu vou passar o 72 para o outro lado, invertendo a sua operação. Ele está multiplicando a incógnita. E ele vai ficar, então, dividido
né? O 542 mil vai ficar dividido por ele. Então, isso aqui é a nossa massa. Tá? Fazendo essa conta de cabeça, dá 7.500 gramas. Tá? Professor, como é que o senhor sabe que o senhor usou em gramas? Ó, eu estou usando isso aqui em calorias. O Czinho, que é a chave para tudo, ó, calorias por grama, graus Celsius. Então, grama com grama, graus Celsius com graus Celsius, cancelou, sobrou grama. Tá certinho, tá? Beleza, então a resposta, bicho. Pô, bicho, a resposta é o quê? A resposta é a letra D de Deus. Glória a Deus. Tá certo? Roberto. Beleza? Beleza. Então tá bom, garotada. PUC Campinas, olha aí. Uma das universidades mais caras, né, do Brasil, por isso chama PUC. PUC, o C é de caro. Pô, universidade cara, hein? Uma barra de cobre de massa 200 gramas é retirada do interior de um forno, onde estava em equilíbrio térmico, e colocado dentro de um recipiente de capacidade térmica 46. Então, isso aqui ó, é um calorímetro, que contém 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Nossa, é tudo 200 gramas, tudo 20 os exercícios hoje, né? Temperatura de equilíbrio 25. Não é possível. Que coisa. A temperatura do forno em graus Celsius é aproximadamente igual a. Então, a minha incógnita aqui é a temperatura inicial do cobre. Por quê? Porque o cobre estava dentro de um forno. Então, ele estava à mesma temperatura que o forno. Eu não vou pôr o forno na equação da troca de calor, né? Uma equação de troca de calor, ó, Qzão, Q0, é o quê? Eu vou colocar aqui, ó, o Q do calorímetro, mais o Q do H2O, mais o Q do Cu, que é o cobre, tá? Tem que dar zero. Eu não vou pôr o forno aqui. Mas, professor, ele pediu a temperatura do forno. Sim, a temperatura do forno, amor, é a temperatura inicial da barra de cobre que saiu do forno. Então, ela estava em equilíbrio com o forno. Tudo bem? Tranquilo? Pode ser? Beleza? Então tá bom. Então vamos por partes, como Jack Stripador. Vamos pegar aqui, ó. Primeiro dizer o seguinte, eu vou montar para o calorímetro, eu vou montar a capacidade térmica, né? Porque ele falou de capacidade térmica. Para a água é o quimacete e para o cobre também é o quimacete. Ok? Tá? Então eu vou ter que reescrever essa equação no próximo slide, porque não vai caber aqui, né? Então, vamos lá, ó. Então ficou assim. Capacidade térmica mais ΔT é a massa da água, calor específico da água, ΔT da água, mais a massa do cobre, calor específico do cobre, vezes o ΔT. Tudo isso tem que dar zero. Beleza? Então vamos voltar lá agora no exercício. O cobre, não, cobre não, o calorímetro. Calorímetro eu tenho aqui a capacidade térmica dele. Ele estava inicialmente junto com a água a 25, e a temperatura a 20, e a temperatura de equilíbrio foi 25. Tá bom? Então, ele vai ficar assim, ó. Capacidade térmica é 46. Opa. 46. Temperatura final, 25. Temperatura inicial, 20. Mais. Agora vamos pensar na água. Vamos lá para o texto do exercício. Contendo 200 gramas de água a 20 graus, que foi para 25, o calor específico da água é 1. Já sabemos, né? Então, vamos lá. Água. 200 gramas vezes 1 vezes temperatura final 25 menos 20. Mais. Aí. Agora do cobre. Uma barra de cobre também de 200 gramas
retirada do interior do forno, que estava em equilíbrio térmico, blá, blá, blá. A temperatura final do cobre é a mesma, porque todo mundo entrou em equilíbrio, e o calor específico do cobre é 003, e o que a gente quer é a temperatura inicial do cobre, porque a temperatura inicial dessa barra é a temperatura que estava o forno. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó, 200 gramas vezes 0,03, que multiplica a temperatura final, que é 25, menos temperatura inicial, que é quem nós queremos. Tudo isso igual a zero. Beleza, gente? Então, ó, eu vou resolver na vertical. Então, primeiro eu resolvi o do calorímetro, depois da água, e por último o da barra de cobre. Então, vai ficar assim, ó, 46, que multiplica 25 menos 25, né? Isso aqui vai dar 230. Beleza? Então, agora vamos para a água. 200 vezes 1, 200. 25. Né? 25 menos 20, 25. 200, 1000. Beleza? Mais. Aqui, ó. Já fizemos, inclusive, essa conta hoje, hein? Ó. Dá 6 que multiplica 25 e que multiplica o T0. Então, lembra do que eu falei duas vezes sobre propriedade distributiva? Propriedade distributiva é essa multiplicação. Você precisa entender que o 6 está multiplicando tanto o 25 quanto o T0. Então, vai ficar assim. 6 vezes 25, quem sabe? 150, professor. E 6 vezes menos T0, quem sabe? 6 menos T0. Não sei quanto é o T0, não posso operar a multiplicação. Certo? Beleza, posso juntar esses caras aqui, estão todos positivos, vai dar 1380 menos 6T0, tudo isso igual a zero. E aí, o que a gente vai fazer? Venha, Pink, vamos fazer o que fazemos todas as noites, que é o quê? Tentar dominar o mundo? Não, isolar a incógnita, né? Isolar a incógnita, tá certo? Então, nós vamos mandar primeiro o 1380 para o outro lado, então vai ficar assim, menos 6T0 é 0, mais 1380, porque ele inverteu a sua operação. Ok? Claro que isso aí vai dar, não, mais não, perdão, gente, menos, ele estava positivo, veio negativo. Então, claro que isso aí vai dar menos 1380. E agora eu vou passar o 6 para o outro lado para terminar de isolar a minha incógnita. Ele vai dividindo, né? Porque ele está multiplicando a incógnita. Tá assim, ó, menos 6T0 igual a menos 1380, certo? Então, vai ficar assim, menos 1380 dividido por menos 6. Se os sinais são iguais, dá mais. E fazendo essa conta de cabeça aí, 1380 dividido por 6, é claro que dá o quê? 230 graus Celsius. Então, essa era a temperatura inicial do cobre, que estava em equilíbrio com o forno. Então, é a temperatura inicial do forno. Letra C, de Crândios. Beleza, gente? Beleza pura. E aí?